Tire as crianças da sala, porque agora eu vou te contar uma verdade que é difícil de ser engolida. Howdy, bem-vindo a Inglês com Domi, meu nome é Dominique Schmidt, eu sou sua professora texana e hoje eu quero te contar uma coisa, tá? Que esse negócio de, você tem que pensar em inglês, não sei o que, nananana. Vou ler aqui o que um amigo meu falou, tá? Não sou nem eu que tô inventando, vou te mostrar aqui, um colega. Na realidade, quer a aceitemos, quer não, a tradução à língua materna é uma estratégia de aprendizagem usada pelos alunos de maneira frequente. Essa estratégia, conhecida como tradução interiorizada, é natural e inevitável. Eu sei que esse assunto é um pouco polêmico e esse quote aqui já é bem polêmico, mas não passa da realidade. E eu vou te explicar o porquê. O que acontece? Muitas das pessoas falam assim, muitos dos professores, né? Ou então até os alunos têm essa crença de, meu Deus, eu tenho que falar inglês, então eu vou pensar em inglês, eu não posso traduzir, isso vai ser um câncer para o meu desenvolvimento, isso vai ser uma bomba atômica para o meu desenvolvimento. E não vai, tá? A gente usa muito uma coisa que chama de transferência linguística. Isso é muito importante. Quanto mais domínio do seu idioma materno o estudante tem, mais tranquilo, vamos dizer assim, seria mais prazeroso e proveitoso para ele entender o sistema linguístico de outros idiomas. Começa a pensar comigo. Então, não adianta você querer falar num modelo linguístico que não é o seu. Mas não, eu não posso traduzir. Como é que você vai aprender o que significa aquela palavra naquele idioma? Mas você tem que falar como nativo. Você é nativo? Ou você acha que meu pai fala igual você quando tá falando português? Não fala! E todo mundo acha bonitinho, né? Todo mundo acha bonitinho. Então vamos lá, vamos para a nossa história. Quando eu cheguei no Brasil, tinha 5 anos, todo mundo já sabe da história, né? Cheguei no Brasil, não vou ficar me repetindo aqui, porque agora a gente quer focar em como eu aprendi o português, que essa vai ser a lição de hoje. Não sabia falar português. Domi, sua mãe não falava português com você? Ela falou que tentava, né? Tentou, mas não deu muito certo, então ela manteve só o inglês. Então, quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar português. Eu me sentia um pouco perdida, né? E aos poucos, como eu estava inserida na cultura, eu fui aprendendo. Então, como eu aprendi? Como foi esse processo de aprendizado? Eu pegava as palavras e eu fazia associação. Porque não tem como você falar para uma criança de 5 anos. Falar assim, olha, esquece teu idioma materno, agora tu só pode pensar em português. Eu não sabia uma palavra. Em português, como você quer que eu faça isso? Associando. Domi, mas o meu professor de inglês, ele não traduz, tá? Ele não traduz. Então, o que você sabe a palavra? Ele aponta. Apontar também é traduzir. A língua não é só a língua falada, tá? Então, qualquer forma, você acaba voltando para a tradução, mas não a tradução literal que a gente conhece, aquela de tradução simultânea, né? Até porque se fosse proibido, não ia ter filme legendado, dublado, não é? Não ia ter porque seria proibido. Então, a gente voltando lá para quando eu era criança, fala assim, isso aqui é uma caneca. Eu no meu cérebro olhava, tá, então isso aqui é uma caneca. Porque apontar também é traduzir. Eu não sabia nada de português, então fui fazendo essa associação com o meu vocabulário materno para aquilo que a pessoa estava falando e eu associando aquela imagem que ela estava me mostrando. Beleza, vamos lá. Domi, mini Domi de 5 anos, isso aqui é um anel. Eu ficava lá, anel. Ela tá apontando para um ring, então ring é um anel. Viu como eu fiz uma tradução? É uma tradução inerente, é inevitável, você acaba fazendo isso. Então, essa questão de você não pensar, e você não pode pensar na sua língua materna quando você estiver aprendendo outro idioma. Como você acha que eu ia aprender português se eu não traduzisse? E não adianta você falar assim, porque se eu traduzir eu não vou falar a língua que eu tô tentando aprender. Eu não falo português, cabrito? Ou o quê? Se eu tô falando inglês. Não, eu tô falando português. E como eu aprendi? Traduzindo, fazendo associação. Eu tava fazendo uma associação do meu idioma materno, que no caso o seu é o português, eu acho, né? O seu deve ser o português, pro outro idioma, que no seu caso é o inglês. E eu fiz o inverso, eu fiz do inglês para o português, foi assim que eu aprendi.
Ó, isso aqui é uma folha. Ah, tudo bem, é uma folha, é um caderno. Então, tudo aquilo ali que eles iam me falando em português, eu ia traduzindo, passando, computando no meu idioma materno e fazendo a associação daquilo. Eu nunca, com 5 anos, parei de pensar em inglês e comecei a pensar em português. Então, você chegar para um adulto que ele já está talvez frustrado em tentar aprender aquele idioma, já tem a pressão de aprender o idioma, porque a gente sabe que hoje o inglês é muito pedido em empresa, para trabalho, oportunidade fora e tudo mais. Você chegar nessa pressão e falar assim, ó, agora esquece português, hein, filhão? Vai ter que só pensar em inglês. Não tem, essa estrutura não é sua, não tem como você fazer isso, tá? Então, quando você fala assim, qual o inglês melhor para aprender? O inglês americano, o inglês britânico? É o inglês que você consegue aprender. Esse é o melhor inglês e tá tudo bem. Você não precisa pensar em inglês. E aí você com essa frustração de, meu Deus, eu preciso muito aprender esse idioma porque eu preciso dessa oportunidade aqui, porque a gente sabe que muitas das vezes o idioma ele tá atrelado a um desejo ou a um achievement, alguma coisa do tipo. Você tá ali e você fica, meu Deus, eu não vou conseguir porque eu não consigo pensar em inglês. É claro que você não consegue, não é natural. O seu idioma materno é o português. E muitas das vezes a desistência e o estresse que as pessoas têm com o idioma, em aprender o idioma, vem disso, dessas tentativas frustradas de não conseguirem pensar em inglês ou não pode traduzir em inglês e eu não vou conseguir, eu não sou um bom falante se eu traduzo. Eu acabei de fazer a tradução. Você reparou que no meio da fala eu falei inglês? Porque meu cérebro não traduziu suficientemente rápido. E eu moro aqui há 20 anos. Sem noção. Então, assim, quando a gente está falando de um idioma materno, é muito mais do que só uma gramática. É muito mais só, vamos abrir um livro e vamos estudar isso aqui. Tem toda uma relação maternal. É o seu idioma materno, é onde as suas relações de conexão emocional estão. No entanto, que tem algumas coisas até hoje que eu só faço em inglês, eu não faço em português. Muitas coisas que são pessoais para mim, eu faço em inglês. Por quê? Conexão emocional com o seu idioma materno. Música de quando eu era criança, a minha infância toda, eu cheguei aqui, eu não sabia que era Sandy Júnior. Então, você falar outro idioma, você aprender outro idioma, tem sim dependência no seu idioma materno. Quanto mais habilidade, quanto mais controle você tiver no seu idioma, na sua L1, sendo mais chique assim, mais fluente, mais domínio você vai ter na sua L2, porque você consegue entender as estruturas gramaticais de outra língua. São iguais? Não, mas você tem uma noção de como fazer aquilo porque você já aprendeu uma. Agora eu já falei a beça. Eu vou deixar um outro colega falar por mim, tá? Calma aí que eu vou pegar aqui pra eu ler pra você. Todos os alunos da segunda língua, após a puberdade, já adquiriram, por definição, pelo menos uma língua. Esse conhecimento prévio é uma vantagem no sentido de que o aluno tem uma ideia de como as línguas funcionam. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desvendar esse mistério, a não pensar mais que você precisa pensar em inglês ou que você não pode traduzir o idioma para aprender. See you later, alligator!